Se uma pessoa perversa já é capaz de causar danos à sociedade sozinha, imagine o impacto quando essa pessoa se casa com alguém igualmente maléfico. Olá, madrugueiros! Sejam bem-vindos ao canal Hora da Madrugada. Eu sou Caroline Delfino e hoje vamos explorar um dos casos mais chocantes de crimes ocorridos no início dos anos 90. Prepare-se para mergulhar nos detalhes sombrios de um crime que chocou o Canadá. Karla Homolka nasceu no dia 4 de maio de 1970 em Ontário, Canadá. Vinda de uma família de classe média, teve uma infância conturbada, o que influenciou muito seus anos de formação e os comportamentos que adotou quando adulta. Quando criança, ela frequentemente testemunhava seu pai chegando bêbado em casa e brigando com sua mãe. Ela era a mais velha de 3 irmãs e considerada inteligente e popular na escola. Desde tenra idade, Karla foi descrita como teimosa e dominadora, incapaz de se comprometer com outras crianças e sempre disposta a falar o que pensava aos adultos. Ela teve um episódio depressivo depois de começar a frequentar a escola secundária, durante o qual se vestia de maneira inconformada, se cortava e alegava falsas tentativas contra a própria vida para chamar a atenção. Mais tarde, ela desenvolveu fantasias sádicas e masoquistas. Karla Homolka conseguiu um emprego de meio período em uma loja de animais enquanto estava no ensino médio e, depois de se formar, em 1988, foi contratada por uma clínica veterinária como técnica veterinária em tempo integral. Por trás de suas feições inocentes e sua beleza cativante, Karla escondia um monstro em seu interior, que, assim como a pólvora apenas precisa de uma faísca para explodir, Karla apenas precisava encontrar o homem que seria sua cara metade para que seus demônios internos fossem colocados para fora. Cerca de 6 anos antes de Karla Homolka vir ao mundo, nascia Paul Bernardo no dia 27 de agosto de 1964, em Ontário, Canadá. Vindo de uma família rica, mas disfuncional, tinha um pai abusivo que no ano de 1975 foi acusado de molestar uma menina e até a sua própria filha, irmã de Paul. Sua mãe ficou deprimida com os abusos do marido, retirou-se da vida familiar e passou a morar no porão de sua casa em Scarborough. Apesar de todos esses problemas, Paul era visto como uma criança alegre e educada, até completar 16 anos. Quando sua mãe lhe revelou que seu pai não era o seu pai biológico, Paul Bernardo ficou revoltado. Ele começou a chamar abertamente sua mãe de prostituta e passou a sentir um ódio imenso pelas mulheres. Mais tarde, depois de se cansar do comportamento dominador de Bernardo, sua primeira namorada o trocou por um de seus amigos. Em retaliação, Paul Bernardo ateou fogo a todos os pertences dela aos quais teve acesso. Quando Paul Bernardo foi para a universidade, ele já havia desenvolvido fantasias sombrias, uma das quais envolvia a criação de uma fazenda para virgens, onde ele criaria meninas virgens para violar. Gostava de humilhar mulheres em público e de agredir fisicamente com bastante violência as mulheres com quem namorava. Seus relacionamentos tornaram-se cada vez mais violentos e instáveis, e ele ameaçou matar suas parceiras se revelassem o abuso que sofriam. Em 1986, Bernardo recebeu ordens de restrição de 2 mulheres depois de fazer telefonemas obscenos. No mês de maio de 1987, uma jovem foi capturada em um ponto de ônibus perto da casa dos pais e foi brutalmente violentada. Nas semanas que se seguiram, mais ataques aconteceram, todos contra mulheres entre 15 e 21 anos que moravam na região. Em outubro, Bernardo e Karla Homolka se conheceram no restaurante de um hotel. Ele tinha 23 anos e ela 17. Karla Homolka veio a Scarborough para participar de uma conferência sobre uma loja de animais de estimação. Eles se sentiram instantaneamente atraídos um pelo outro e fizeram sexo naquela mesma noite, com a presença de seus amigos. A partir de então, Paul Bernardo dirigia para ver Karla 2 vezes por semana
e aos poucos passou a controlar toda a sua vida, decidindo como ela deveria se vestir, estilizar, comer e se comportar. Ele costumava chamá-la de gorda e feia. Ao contrário de suas namoradas anteriores, Karla Homolka submeteu-se e incentivou facilmente seu comportamento sexual, escrevendo suas indicações em uma lista de autoaperfeiçoamento. Embora isso não tenha encerrado o relacionamento, a revelação de que Karla Homolka não era mais virgem quando se conheceram perturbou profundamente Bernardo. Bernardo retomou seus crimes de violência sexual em dezembro daquele mesmo ano. Em março de 1988, a polícia criou uma força-tarefa para prender o chamado violentador de Scarborough, mas a investigação não deu em nada, apesar da quantidade de evidências físicas e da existência de um esboço composto que não foi mostrado ao público. Karla Homolka estava ciente do que Bernardo estava fazendo nesse período, e houveram alegações de uma vítima de Bernardo de que Karla estava presente quando foi atacada, gravando inclusive toda a situação, mas essas alegações foram ignoradas pela polícia. Finalmente, em maio de 1990, a polícia decidiu mostrar o esboço ao público, o retrato falado, lançando um grande número de denúncias. Na época, Bernardo havia largado o emprego e conseguido dinheiro contrabandeando cigarros pela fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. Amigos e ex-namoradas de Bernardo viram o retrato falado divulgado e tentaram entrar em contato com a polícia, mas os policiais ficaram impressionados com outras denúncias e não conseguiram acompanhar esses acontecimentos. Em novembro, 2 detetives visitaram Bernardo e colheram dele amostras de sangue, saliva e cabelo, mas elas só seriam testadas 2 anos depois. À medida que 1990 avançava, Bernardo tornou-se cada vez mais obcecado pela irmã de Karla Homolka, que tinha 15 anos, e se chamava Tammy Homolka. Desde o início do relacionamento, Karla percebeu que Bernardo tinha uma simpatia especial por Tammy. Ele muitas vezes prestava atenção especial a ela e chegava ao ponto de fazer sua namorada fingir ser a sua irmã durante o ato sexual. Ele a espionava e traçou um plano para violentá-la com a ajuda de Karla, que também garantiria que Tammy permanecesse virgem até aquele momento. Uma primeira tentativa durante uma viagem de verão, no dia 24 de julho de 1990, envolveu Karla misturando a refeição de sua irmã com Valium roubado de seu local de trabalho. Mas Tammy acordou 1 minuto depois, antes que Bernardo pudesse violentá-la. A segunda tentativa aconteceu no dia 23 de dezembro, após um jantar de Natal na casa da família de Karla. Karla descreveu isso como presentear Paul com a virgindade de sua irmã no Natal. Enquanto os pais dormiam no andar de cima, o casal adicionou pílulas para dormir na bebida de Tammy, e quando ela ficou inconsciente, eles tiraram a roupa dela e Bernardo começou a violentá-la enquanto Karla segurava um pano embebido com anestésico Ralotane, também roubado de seu local de trabalho, sobre o nariz da irmã. Tammy começou a passar mal e começou a vomitar, parou de respirar, depois que Karla a segurou para limpar a sua garganta. Depois de não conseguir reanimá-la, o casal a vestiu, levou Tammy para seu quarto e limpou as evidências antes de ligarem para a emergência. Embora Tammy tivesse uma queimadura química visível no rosto, sua morte foi considerada acidental. No funeral, Bernardo foi flagrado acariciando os cabelos de Tammy, enquanto ela estava deitada em um caixão aberto, e uma exumação de 1993 revelou que o casal também havia colocado uma foto deles dentro do caixão. 3 semanas após a morte de Tammy Homolka, Karla e Bernardo filmaram um vídeo chamado The Fireside Chat na residência de Homolka. O vídeo acabou sendo visto como prova judicial. Tudo começava na sala de recreação do porão e em algum momento as filmagens foram para o quarto de Tammy. Enquanto eles estavam na sala de recreação, Karla admitiu para Bernardo que gostou de vê-lo violentar a sua irmã. Ela também disse no vídeo que gostaria de deixar uma rosa no túmulo de Tammy. Quando eles estavam no quarto de Tammy, Karla se vestiu com as roupas da irmã
e também agiu como se fosse ela. Eles fizeram sexo na cama de Tammy. Bernardo e Karla Homolka então se mudaram para um bangalô, onde filmavam constantemente encontros sexuais como se Karla fosse Tammy. Karla fazia o papel da irmã e usava as roupas dela para reforçar ainda mais a fantasia. No dia 7 de junho de 1991, Karla Homolka convidou uma adolescente de quem fez amizade no trabalho, chamada de Jenny Doe, durante o julgamento para preservar sua identidade. Ela levou essa adolescente para sua nova casa. Depois de desmaiar por tomar um drink misturado com Alcion, Karla Homolka disse a Bernardo que tinha um presente de casamento surpresa para ele, e os dois se filmaram enquanto a violentavam. A vítima acordou no dia seguinte com náuseas, mas saiu sem perceber que havia sido violentada pela dupla. No dia 15 de junho, Bernardo fez um desvio para Burlington para roubar placas de carro para usar em seu negócio de contrabando, quando conheceu Leslie Mahaffey, de 14 anos, que havia sido trancada do lado de fora de sua casa como punição por não cumprir o toque de recolher. Depois que Leslie recebeu e aceitou um cigarro, Bernardo a levou até seu carro, onde apontou uma faca para ela, vendou-a e a levou até o bangalô onde morava com Karla, dizendo a Karla que eles tinham uma companheira de brincadeiras. A resposta inicial de Karla foi voltar a dormir, em vez de ir verificar Leslie. Os dois se filmaram enquanto violentavam e torturavam sua nova vítima. E depois que Leslie Mahaffey disse que sua venda estava caindo, eles a assassinaram. Eles mantiveram o corpo no porão enquanto jantavam com a família de Karla no andar de cima. E mais tarde, desmembraram o corpo de Leslie, envolveram seus restos mortais em 8 blocos de concreto e jogaram os blocos no lago Gibson. Eles foram encontrados no dia 29 de junho, mesmo dia em que Bernardo e Karla se casaram. Em agosto, Jenny Doe foi convidada novamente. Espelhando o que aconteceu quando Tammy Homolka morreu, Jenny também parou de respirar enquanto era violentada, mas foi reanimada com sucesso. Karla Homolka, que ligou para a emergência, telefonou de volta para dizer que a crise havia sido resolvida e que a ambulância podia voltar de onde tinha vindo sem maiores investigações. No dia 16 de abril de 1992, Bernardo e Karla Homolka sequestraram Christian Frank, de 15 anos, quando ela saía da escola secundária católica Santa Cruz, deixando várias testemunhas. Eles a violentaram e torturaram por 3 dias, antes de supostamente estrangulá-la com a mesma corda usada para matar Mahaffey, embora Bernardo até hoje afirme que Karla assassinou Christian com um martelo de borracha com o qual ela estava equipada para proteger a vítima enquanto ele estava fora para buscar comida. Durante seu cativeiro, Christian Frank nunca foi vendada e foi forçada a ingerir grandes quantidades de álcool, assistir a gravações de violência sexual contra Leslie Mahaffey e agir de forma submissa a Bernardo, embora no final ela tenha se tornado conflituosa, xingando Bernardo de bastardo, assim como a mãe dele fazia, e ainda disse-lhe: "Não sei como a sua mulher aguenta estar perto de você." Ela foi severamente espancada antes de morrer. Mais uma vez, o casal deixou o corpo em casa enquanto jantava com a família de Karla. Mais tarde, lavaram-na e cortaram-lhe o cabelo, antes de atirarem os restos mortais para uma vala em Burlington, perto do cemitério onde Leslie Mahaffey foi enterrada. Bernardo tinha como alvo mulheres brancas baixinhas entre 14 e 22 anos, que ele via caminhando sozinhas à noite, nas proximidades de sua casa. Ele as seguia, perseguia e às vezes filmava por um tempo antes de ameaçá-las com uma faca, violentá-las e fugir a pé. Tammy Homolka e Jenny Doe foram anestesiadas por Karla com produtos químicos roubados de seu local de trabalho e violentadas por Bernardo em ambiente controlado, enquanto Karla gravava em vídeo, sem a intenção de assassiná-las. Ambas pararam de respirar durante a provação e o casal tentou reanimá-las, mas não teve sucesso no caso de Tammy Homolka. Jenny
também foi violentada por Carla sob as instruções de Bernardo. Leslie Mahafai e Christian Frank finalmente foram sequestradas por Bernardo sob a mira de uma faca durante o dia e usando Carla Homolka como isca no segundo caso. Filmadas enquanto eram forçadas a beber álcool, violentadas e torturadas psicologicamente por ambos antes de serem estranguladas com o mesmo fio elétrico. Em ambos os casos, os corpos foram mantidos no porão enquanto o casal jantava com a família de Carla e posteriormente abandonadas ao ar livre. O FBI fez perfis do violador de Scarborough e do assassino das estudantes em 1988 e 1992, respectivamente. O relatório afirmava o seguinte: normalmente este tipo de agressor inicia os seus ataques numa área com a qual está familiarizado. A raiva é o principal comportamento exibido pelo agressor durante os seus ataques e a sua intenção é punir e degradar as vítimas, pois está zangado com todas as mulheres. A sua raiva é inconfundível ao observar a força física excessiva que usou contra as vítimas escolhidas. A escalada da violência é observável nesta série de ataques, uma vez que ele usou muito mais força física contra as vítimas do que o necessário para controlá-las. Se confrontado por uma vítima que resistisse vigorosamente ao seu ataque, o agressor era do tipo que provavelmente ficaria tão furioso que poderia perder o controle e assim tornar-se capaz de assassinar involuntariamente a vítima. O sádico alcança a gratificação por meio da resposta da vítima às suas tentativas de dominá-la e controlá-la, seja física ou psicologicamente, fazendo uma pergunta que faria a vítima implorar por sua vida. O primeiro caso de violência sexual em St. Catharines demonstrou claramente o mesmo modus operandi usado pelo violador de Scarborough, conforme descrito em outras partes do documento. Este padrão é previsível no caso do sádico sexual. O sequestro de uma vítima praticamente garante que o assassinato resultará. Se o sádico sexual segurou uma vítima, ele sente em sua mente que não pode deixá-la ir. À medida que sua fantasia aumenta, ele precisa de mais controle e obtém esse controle por meio do sequestro e do confinamento forçado de suas vítimas. A fantasia de um sádico sexual é possuir totalmente suas vítimas, tanto física quanto psicologicamente. Ele busca obter controle sobre suas vidas e, em última análise, também sobre suas mortes. Os violentadores sexuais, identificados como sádicos sexuais, são estatisticamente menos de 2% de todos esses tipos de criminosos. Há uma grande probabilidade de que o violador de Scarborough e o assassino sexual sádico das estudantes, Leslie Mahafai e Christian Frank, sejam o mesmo criminoso. Antes de continuarmos com os detalhes deste caso, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal. Se você está gostando do conteúdo e quer acompanhar mais histórias intrigantes de crimes reais, clique no botão de inscrição e ative as notificações. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdo de qualidade para vocês. 15 dias antes do assassinato de Christian Frank, no dia 29 de março de 1992, Bernardo perseguiu e filmou as irmãs Shanna e Carrie Patrick de seu carro, seguindo-as até a casa dos pais. As irmãs registraram incorretamente o número da placa do carro. Shanna relatou o incidente à Polícia Regional no dia 31 de março e recebeu um número do incidente caso mais informações surgissem. No dia 18 de abril de 1992, enquanto Christian Frank ainda estava sequestrada, Paul Bernardo foi avistado por Carrie, enquanto saía para comprar o jantar e alugar um filme. Apesar de não ter conseguido rastreá-lo até a sua casa, Carrie conseguiu uma descrição melhor de sua placa e carro, e isso ela relatou para a Polícia Regional. Mas esta informação, no entanto, foi mal utilizada pela polícia naquela época. Bernardo foi entrevistado por 2 policiais um mês após o assassinato de Christian Frank, mas eles o consideraram um suspeito improvável, mesmo depois dele ter admitido ter sido entrevistado anteriormente em conexão com os crimes sexuais ocorridos em Scarborough.
Logo depois, Bernardo e Carla solicitaram a mudança de seu nome legal para Theo, sobrenome de um serial killer do filme Direito Penal, de 1988. No dia 27 de dezembro, Bernardo espancou violentamente Karla Homolka com uma lanterna, deixando-a com hematomas nos membros, uma costela quebrada e 2 olhos roxos. Mesmo assim, ela voltou ao trabalho no dia 4 de janeiro de 1993 e tentou se recuperar dos ferimentos em decorrência de um acidente de trânsito. Foi isso que ela inventou para os colegas, mas seus colegas de trabalho não acreditaram e alertaram seus pais, que insistiram em levá-la ao hospital. Uma vez lá, Karla alegou que ela foi violentada e espancada pelo seu cônjuge, apresentando queixa contra Bernardo, que foi preso por um breve período. Por pura coincidência, as amostras que Bernardo havia dado 2 anos antes foram testadas nessa época, identificando-o positivamente como violador de Scarborough. Karla Homolka mudou-se para Brampton com a tia e o tio e disse-lhes que Bernardo era sim um violador de Scarborough e o assassino de Leslie Mahaffey e Christian Frank. Em fevereiro, ela pediu imunidade total de acusação em troca da sua cooperação, mas esta foi negada. Em vez disso, Karla teve uma semana para aceitar uma pena de 12 anos de prisão por homicídio culposo ou enfrentar acusações por 3 assassinatos, um deles o de Tammy Homolka, cujo caso acabara de ser reaberto, bem como outros crimes. Karla Homolka aceitou o acordo e testemunhou contra Bernardo em seu julgamento, que ocorreu em 1995. No dia 17 de fevereiro de 1994, os detetives prenderam Bernardo sob diversas acusações e obtiveram um mandato de busca. Como a sua ligação com os assassinatos era fraca, o mandato foi limitado. Nenhuma evidência que não fosse esperada e documentada no mandato poderia ser removida de sua propriedade. E todas as fitas de vídeo encontradas pela polícia tiveram que ser visualizadas dentro da casa. Os danos tiveram que ser reduzidos ao mínimo. A polícia não poderia derrubar paredes em busca das fitas. A busca na casa, incluindo mandatos atualizados, durou cerca de 71 dias. E a única fita encontrada pela polícia trazia uma breve parte aonde tinha Karla Homolka fazendo sexo com Jenny Doe. Durante uma ligação da prisão, Bernardo disse ao seu advogado Ken Murray que os vídeos de violência sexual estavam escondidos em uma luminária no teto do banheiro do andar de cima. Seu advogado encontrou as fitas e as escondeu dos investigadores. Depois que renunciou ao cargo como defensor de Bernardo, seu novo advogado John Rosen entregou as fitas à polícia. O acordo judicial de Karla Homolka foi duramente criticado na sociedade canadense, especialmente depois que as fitas que retratavam as violências sexuais cometidas pelo casal foram exibidas no julgamento de Bernardo. Alguns promotores declararam que, se soubessem o que havia nas fitas, nunca teriam proposto um acordo com Karla. Embora o conteúdo das fitas de vídeo provavelmente tivessem levado à condenação de Karla por homicídio, um inquérito sobre a conduta dos promotores que fizeram o acordo judicial concluiu que o comportamento deles foi profissional e responsável, e o acordo de resolução que eles haviam estabelecido com Karla Homolka estava de acordo com o Código Penal do Canadá. O tribunal não teve outra alternativa. Era preferível, nesse caso, considerar Karla como apenas uma cúmplice, oferecendo um acordo para que ela pudesse colaborar, em vez de ficarem numa situação em que um infrator violento e perigoso não pudesse ser processado. O acordo de Karla com o tribunal ficou conhecido como o Acordo com o Diabo. No dia 1º de setembro de 1995, Bernardo foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional por pelo menos 25 anos. Ele foi mantido segregado dos outros presos devido às ameaças que lhe foram feitas. E numa ocasião, em 1999, um grupo de 5 prisioneiros tentaram invadir a área segregada e tiveram que ser dispersos pela tropa de choque.
Devido ao seu status oficialmente de infrator perigoso, é considerado improvável que algum dia ele receba a liberdade condicional. Bernardo obteve nota 35 de 40 no checklist de psicopatia, ferramenta de avaliação psicológica utilizada para avaliar a presença de psicopatia em indivíduos. Isso é classificado como psicopatia clínica. Karlo Mouka, por outro lado, obteve 5 pontos em 40. Em sua reunião de liberdade condicional, de 17 de outubro de 2018, evidências de relatórios psiquiátricos de especialistas descobriram que Paul tinha interesses sexuais desviantes e atendia aos critérios diagnósticos de sadismo sexual, voyeurismo e parafilia sem outra especificação. Além disso, os relatórios afirmavam que ele atendia aos critérios para transtorno de personalidade narcisista e atendia também um diagnóstico de psicopatia, o que significava que Paul tinha mais probabilidade de repetir crimes sexuais violentos. Os relatórios concluíram que Paul Bernardo demonstrava uma visão mínima sobre a sua infração, o que é consistente com as informações do arquivo que sugerem que ele tem se esforçado ao longo dos anos para apresentar suas próprias razões infundadas para o seu comportamento criminoso. Em outubro de 2018, Paul Bernardo foi levado a julgamento por posse de arma de canhão. No entanto, a acusação retirou as acusações devido à sua determinação de que não havia probabilidade razoável de condenação. Paul Bernardo tornou-se elegível para a liberdade condicional em fevereiro de 2018. Em 17 de outubro daquele ano, ele teve o dia e a liberdade condicional plena negados pelo Conselho de Liberdade Condicional do Canadá. Sua próxima audiência de liberdade condicional ocorreu no dia 22 de junho de 2021 e levou apenas 1 hora de deliberação do juiz-presidente para que seu pedido fosse rejeitado. Em maio de 2023, depois de passar 1 década na instituição de segurança máxima, Bernardo foi transferido para a instituição Lama Casa, uma instalação de segurança média em Quebec, onde continuará cumprindo pena por tempo indeterminado. A transferência causou polêmica e inicialmente o motivo da transferência não foi divulgado ao público. Paul Bernardo solicitou com sucesso a sua transferência para lá. À luz do escândalo e consternação suscitados pela transferência, em 5 de junho de 2023, o Serviço Correcional do Canadá anunciou que iria rever a decisão. E em 20 de julho, a comissária Anne Kelly explicou numa conferência de imprensa de 30 minutos que a revisão, o Conselho considerou a transferência boa em vista da aprovação de alguns projetos de lei, uma lei para alterar a Lei de Correções e Liberação Condicional e outra lei. No dia seguinte à instalação de LeBlanc, foi lançado um artigo cobrindo sua opinião de que a legislação era inconsequente, enquanto o líder da oposição dizia que este era um exemplo de políticas criminais do governo. Em 25 de outubro de 2023, a próxima audiência de liberdade condicional de Bernardo foi marcada para fevereiro de 2024. No dia 6 de março de 2024, o deputado Frank Caputo soube que havia um rink de hóquei para presidiários nas dependências de Lama Casa. Caputo disse que a cereja do bolo foi ver este lindo ginásio. Ao lado dele há uma sala de musculação, muito melhor do que 95% dos canadenses têm acesso. Karlo Mouka foi libertada da prisão em 2005, tendo-lhe sido negada a possibilidade de liberdade condicional. Ela se mudou para a ilha carabenha francesa de Guadalupe na tentativa de evitar o assédio da mídia no ano de 2007, onde se casou com o irmão de seu advogado e teve 3 filhos. No dia 26 de julho de 2023, o ministro da Segurança Pública, Marco Mendicino, foi retirado do gabinete e substituído por Dominique LeBlanc, durante uma mudança de gabinete, com a mídia atribuindo seu rebaixamento à polêmica em torno da transferência de Bernardo. Graham Glancy, um psiquiatra forense contratado pelo principal advogado de defesa de Bernardo, John Rosen, ofereceu uma teoria alternativa para explicar o comportamento de Karlo Mouka.
Ela parece ser um exemplo clássico de hibristofilia, que é quando o indivíduo fica sexualmente excitado pelo comportamento sexual violento de um parceiro. A família mais tarde retornou ao Canadá e se estabeleceu em Montreal, levando uma vida aparentemente normal. Antes de sua prisão, Karla Homolka foi avaliada por vários psiquiatras, psicólogos e outros funcionários judiciais e de saúde mental. Karla Homolka relatou um deles: continua sendo um mistério diagnóstico. Apesar de sua capacidade de se apresentar muito bem, há nela um vazio moral que é difícil, se não impossível de explicar. Em 2001, a revista Elm Street publicou um artigo no qual sugeria que as evidências forenses provavam que a morte de Tammy não foi acidente e que sua irmã havia administrado deliberadamente uma overdose de halotano. A revista descreveu Karla como uma narcisista maligna que ficou tão indignada com a atração de seu noivo por sua irmã que tomou medidas para remover Tammy de seu afeto permanentemente. Karla teria ficado irritada com as tentativas dos repórteres de falarem com ela. Notícias de 20 de abril de 2016 colocaram Karla Homolka morando com seus filhos em Quebec. Os pais das crianças que frequentavam a mesma escola que os filhos de Karla expressavam grande preocupação, apesar das garantias da escola e do conselho escolar de que estaria tudo seguro. E assim terminamos mais um episódio de Hora da Madrugada. O caso de Barbie Ken do crime nos lembra que a beleza não é garantia de ter humanidade e amor ao próximo. E você, acha que Karla Homolka devia estar atrás das grades até hoje, assim como Paul Bernardo? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal. Até a próxima!